Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal do Dan. E rapaziada, nesse vídeo aqui vai ter uma das coisas mais legais que eu já tentei fazer e que vou fazer aqui na PXG. Como vocês viram aí no título ou na thumb desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês uma das formas mais fáceis de você estar aí fazendo uma rotação para poder estar farmando o seu T1H. Beleza, rapaziada? Então assim, antes de tudo, eu tinha alguns tickets ali no meu char que eu podia estar indo fazer aquela reivindicação marota de algum totem. E como eu não tenho a quantidade certinha para fazer 3 já de totem, então eu vou fazer ali 2 já de totem e 2 totem de captura, porque já vai dar aquela salvada. Eu já tinha um já de totem na bag, então assim, eu acabei ficando com 3 e eu não tinha nenhum totem ali de captura, então foi legal porque eu consegui ter 2 ali. E é o seguinte, como eu já tinha alguns outros tokens ali que dava para fazer esse zeg, eu gosto sempre de estar fazendo, vai que vem alguma coisinha legal ali que eu posso estar usando nos meus makers, então eu gosto de sempre fazer ali e já até abrir junto com vocês para ver qual vai ser o Pokémonzinho que vai estar vindo, né? Vai que vem aí um Pokémon legalzinho, um Tiranitar da vida, vai saber. Se viesse um Tiranitar, você tá ligado que eu faria ele de TR, né? E usaria em algum das minhas makers aí, mas como eu tenho uma sorte bem marota, você está ligado que vai vir um bichinho melhor, né? E tá aí, ó. Veio um Umbreon. Vou usar para alguma coisa? Não, muito provável que não. Mas não deixa de ser ali um Pokémon bem legalzinho de se ter. Para fazer o que? Não sei também. Mas eu gosto de ter. Então é isso. Bom, daqui rapaziada, hoje a gente vai fazer uma coisa legal, além dos T1H, eu vou estar mostrando para vocês um pouco da rotação que eu faço ali, porque como eu sou High Bolt, então o interessante é que eu já faça duas coisas ao mesmo tempo, mate 2 coelhos ali com uma cajadada só. Então para eu não ter que ficar usando muita berry para fazer dele ali e depois focar nos T1H, então fui ali, guardei a Umbreon, já dei aquele TP para Cerulean que a gente vai estar indo lá para NW. Vamos iniciar o processo ali já comprando também uma coisa que é muito importante quando você vai e em algum tipo de T1H ali que precisa dropar a Mega Stone. No caso seria ali, se eu não me engano, aquele Mega de gelo, Mega... Pô, não vou lembrar agora, mas enfim, eu sei que tem um Mega Geote e um outro T1H que é o de gelo ali, o Mega Glalie, pô. Então assim, tanto no Mega Geote quanto no Mega Glalie ali, o interessante é você estar usando essas Bolt Elixir, porque é como se fosse um loot. A Mega Stone é como se fosse uma Stone ali, rapaziada. Então, creio que com a Bolt Elixir você consegue até estar aumentando a sua chance ali de estar dropando. E como eu sou High Bolt, eu podia ir nos T1H novo ali, né? E eu conseguia caçar o Floatizel, porém eu já estava no foco de caçar Mega Geote já de um tempo. Então já vou estar mostrando para vocês até a rotação que eu vou fazer e quais os Pokémon que eu vou estar utilizando. Então aguenta aí que vai chegar a hora. Estamos chegando aqui no respawn de Geote normal, porque aí a gente já coloca as berry ali no nosso T1H, faz a dele rapidinho da Bruno ali nos Geote e depois já pula para os T1H, rapaziada. E é o seguinte, tinha um rapaz aqui na Hunt, eu tinha mandado mensagem para ele na Khan, então tava só esperando. E até ele me perguntou quanto tempo eu ia ficar, falei para ele que eu ia ficar ali só o tempo de fazer a Bruno. Então ele deu um salve, falou boa Hunt, já tava ali checando se eu realmente tinha colocado as berries. E vamos seguir, porque aqui o Lurizinho, ele bate, rapaziada. Bate demais. Eu não sei o que acontece nessas hunt de High Bolt que sofre muito, seja para tancar ou seja para sei lá o que for, a rotação é tenebrosa. Seja aqui no Geote, nas Starm, nos Empoleon, Sharpedo, qualquer hunt de High Bolt, ao meu ver, bate demais. Só que assim, esse é o meu comparativo, então deixa nos comentários aí, caso a hunt que você caça seja uma hunt ali um pouco mais tranquila. Quem sabe eu não cogito aí, tá mudando o meu plano, né? Mas eu acho que não. Então é isso,
Vou seguir aqui. Se vocês perceberem uma coisa aí bem legal que eu acabei não fazendo, eu já vou comentar para vocês aqui agora, para que você já fique esperto quando acontecer isso com você. Quando eu cheguei na Hunt ali, eu tava tão focado mandando mensagem pro rapaz que já tava aqui na Hunt, que se vocês perceberem, eu nem liguei a cam. Então, basicamente, eu tô ali. Comecei os lures tranquilão e eu não tô com a câmera ligada. Então, isso aqui é uma baita de uma brecha. Rapaziada, já pensou? Ó, não tô com a cam ligada, daqui a pouco brota alguém aí no respawn, aí nasce um shine, aí o bagulho fica louco, entendeu? Mas enfim, vamos seguindo aí. Aqui, como a gente tá quase level 600 ali, level 570 a mais, a gente tanca tranquilamente. Tranquilamente não, né? Também eu estaria forçando. Com o nosso Tox Triste e depois a gente vem combando ali com um Pokémon de stun em sequência e um Pokémon finalizador. No lure dos dois T1H, que seria ali o Tox Triste e o Pachirisu, a gente vem lurando de Tox Triste, que inclusive o meu se chama Neymar, né, por conta do topetudo. E aí, quando a gente vai trocar, a gente antes bate ali uma poção de ataque no Tox. Então, assim, vocês vão ver que agora eu vou estar lurando de Tox e vou estar usando a poção de ataque. Ah, Daniel, mas por que você tá primeiro mostrando aqui a hunt de Geode para depois você falar como que faz pra gente estar farmando ali o nosso T1H, fazendo a rotação rápida? Porque olha o que tá acontecendo hoje. Eu comecei o lure, não ativei a Bruno, que era o que eu vim fazer de início, não liguei a cam até agora, que eu devia ter ligado, porque eu ia ficar pelo menos uns 10 minutos nessa hunt até terminar dele. Tá indo tudo bem, rapaziada. Se você parar pra ver, o meu dia tá maravilhoso. Só tá acontecendo coisa boa até agora. Então é por isso que eu quis mostrar pra vocês um pouquinho de como tava sendo a minha hunt antes da gente focar no que realmente ia acontecer. E olha essa fumada que eu tomei, meu amigo. Que fumada! Lurei ali de qualquer jeito, porque o bicho já tava nas últimas. Se vocês verem, poção de ataquezinha e vambora. E bom, rapaziada, logo em seguida, como eu disse pra vocês, por eu não ter ligado a cam, chegou uma pessoa aqui no respawn e colocou até uma piquenique ali. E se vocês verem, a minha cam tava desligada. Então, pô, como foi uma sacanagem ali, eu peguei e mandei mensagem pro cara. Falei, brother, foi mal. Não liguei a cam, só tá faltando 40 bichos pra eu fazer essa dele. Me dá PT aí que eu vou te ajudar. E por incrível que pareça, era um cara muito gente boa, rapaziada. Era um menino ali que não tinha nem T1H, tava caçando ali sem T1H, então até ajudou ele ali a conseguir fazer alguns lures até eu terminar a minha dele da Bruno de uma forma bem rápida. Então falei pra ele, o loot, tudo que vier aí, se vier Shine também, você taca a Pokébola, eu só quero fazer a dele e meter o pé daqui. Então, fui seguindo ele ali, ajudando. O bom é que porque por ele estar de Pikachu ali, tava suave pra ele tancar, rapaziada. Porque aí ele usava aquela passivazinha, aquela skill que deixa o Pokémon com uma defesa maior. E ele conseguia tancar ali de boa. Só fiquei um pouco com dó, porque, pô, rapaziada, tancar as coisas, tancar não, na verdade assim, runtar na NW sem ter um H, cara, é sofrido, hein? Basicamente eu tô fazendo aí o nosso T1H Winjon, porque eu tenho uma Maker Winjon, rapaziada. Como eu venho falando para vocês, todos os meus Char ou Maker, eu sempre tento estar farmando o meu time ali, em vez de estar comprando os Pokémons. É loucura, mas é uma coisa que eu gosto, leva tempo, você valoriza ali os seus Pokémons. E aí, ó, já tava terminado ali, tinha falado pro cara que ia sair, bati corda. Já com a própria Pokégear ali, já entreguei a Bruno e parti pro que realmente interessava e realmente que vocês estão aqui até agora nesse vídeo para ver, rapaziada. Só que antes, vamos ali no CP pra gente estar olhando a cam, para ver se não tem ninguém lá e tá prejudicando o processo, né? Então, já olhei ali, não tinha ninguém e o Pokémon chave que a gente vai levar para poder estar fazendo uma rotação muito top, você sendo High Bolt aí, é
o Light Ball Pikachu, rapaziada. Claro, o Light Ball Pikachu com o Held ali de ataque, porque vai salvar demais você a não precisar estar lurando com um Pokémon só. Porque uma coisa que eu vejo que faz vocês levarem muito tempo, e eu acabo vendo na Khan isso, é porque quando o pessoal vai caçar T1H ali, é porque tá no começo ali, tá caçando os primeiros T1H ali para trocar e ter o seu próprio T1H do seu clã. E eu sei que isso é complicado, mas essa rotação que eu vou mostrar para vocês aqui, utilizando os Pokémons que eu já uso de base comum ali na minha rotação de caça, igual eu mostrei para vocês lá nos Pidgeot. É uma rotação extremamente rápida, que dá para você fazer ali em torno de 10 a 15 Pokémons Shiny por hora no respawn, rapaziada. Claro, depende muito aí da PXG tá colaborando, porque eu vou te falar, hein. Então, já falamos ali com o nosso parceiro que vai entregar pra gente a task diária, que é muito importante você tá fazendo. Eu não vou completar só a diária, mas eu vou mostrar para vocês quanto tempo eu vou levar para estar fazendo ela. E é o seguinte... Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade aí, ó, de megas que falta eu finalizar para a gente estar podendo ganhar ali, né, os tokens, porque nessa Cosmic é diferente da Desert, então a gente não ganha Rift para fazer lá uma dungeon, né? Na Cosmic a gente basicamente ganha diversos tokens para a gente ficar lá igual um condenado batendo token lá na mesa de sacrifício para poder matar mega de 1 a 1. O que eu não sei porque que eles não mudaram até hoje isso, porque que não faz aí uma dungeon e igual a Desert, mas tá bom, né? Então, se vocês verem ali, eu acabei não falando, mas eu vou estar fazendo aqui o primeiro lure com o Light Ball Pikachu. Em seguida, para poder finalizar, a gente vai usar o nosso Magnezone. E assim, da minha rotação completa, os únicos Pokémons que estão T7, rapaziada, é o Light Ball Pikachu e o meu Magnezone, porque ali de todos os outros eles estão T8, então isso também influencia bastante em como que você vai fazer a rotação aqui. Mas de início aqui eu uso o Light Ball Pikachu, uso o Magnezone, todas as skills e target ali, porque você vai estar conseguindo finalizar. Coleto, mesmo eu sendo ali estilista, eu não gosto de ficar coletando os pontos aqui, porque eu acho que isso ocupa muito tempo, e aí a gente acaba nesses segundos aí, milissegundos por assim dizer, né? A gente acaba economizando se a gente só seguir, não coletar os pontos, mas vai de cada um também. E essa é a forma que eu faço. Em seguida, jogo o Mega Maneco ali, ó. Já uso todas as skills também, target. E um ponto importante aqui, em seguida, quando eu vou usar o Electrode, eu não uso todas as skills dele. Eu uso apenas o Miss dele, aquela Thunder e a próxima skillzinha ali, que na verdade a anterior da Thunder é para poder aumentar o dano do Electrode. E em seguida uso a próxima ali, então eu uso basicamente 3 skills só, não preciso nem usar target nem nada. Com o Pachirisu em seguida aqui, eu uso poção de ataque para poder finalizar. E depois disso eu consigo jogar o meu Tox Triste. E lembra que eu não usei 2 skills do Electrode? Caso o nosso Tox Triste não consiga finalizar, porque ele tá com um device ali de critical, e caso ele não finalize aqui na próxima, a gente tem duas skills ali do Electrode que a gente pode estar utilizando. É sempre bom utilizar as paredes a seu favor quando você está fazendo aí os T1H ou qualquer lure, de qualquer respawn que você tiver, que tem ali as paredes, usa isso a seu favor. Como vocês verem aí, ó, não quitou totalmente. Então, puxei o Electrode para fora e usei os 2 CDs ali que tinha finalizado, na verdade que eu tinha guardado, que não tinha utilizado, e aí ele finalizou tranquilamente. Em seguida, eu fui carregando ali o Magnezone para dar uma carguinha, já soltei o Pikachu para fora. E nessa a gente não precisa parar, rapaziada. Então é meio que uma rotação na qual eu não preciso ficar parando para poder esperar o CD dos Pokémon carregar para depois eu seguir. Mas assim, caso você seja aquele tipo de player medroso, tá com medo de perder Blaze e tal, porque também é foda, vai, né, caçar T1H para perder Blaze é osso, né? E vocês viram aí que eu fiz a primeira volta
para realmente confirmar se não tinha ninguém ali no respawn, porque às vezes acontece, o cara não ligou a can e tal, mas estava ali. Então fiz ali a primeira volta, basicamente quase a primeira volta, né? Porque vai faltar esses 2 lure e eu fecho a volta. Mas já joguei uma Picnic Food ali, que aumenta a chance de aparecer Shine aqui no T1H. Eu sempre gosto de estar fazendo, utilizando ela. Então isso aí é basicamente para quem quer investir um pouco mais na caça de T1H. Caso você não tenha ali a condição da PXG, porque, pô, se eu não me engano, atualmente no server aqui o Wind está em torno de 300 a 400k. Uma food dessa daí, então, cara, imagina, se toda vez você vier aqui gastar 3, é mais de 1kk que você deixa aqui nos T1H diariamente, entendeu? Dependendo da hora, porque uma food dessa você consegue ficar ali 1 hora e, meu, salva demais. Essas 1 hora você consegue ser ali bem produtivo. Mas, diga-se de passagem, já cheguei a ficar 1 hora no respawn sem ter essa food e se igualar a quando eu estou com a food. Então, assim, varia muito do dia. Como eu falei para vocês, varia muito de se a PXG tá de bom humor, né? Se os criadores da PXG aí estão de bom humor para tá liberando aí um shinezinho para nós, né? Então, você já sabe. É só não morrer, rapaziada, que é benefício puro. E aí, esse é basicamente o último lure antes da gente fechar a volta, porque ali em cima a gente já fecha a volta. Então, se vocês verem, eu tento puxar todo o complexo aí. Aquele de baixo que eu puxei é porque quando eu fui fazer aquela partezinha lá de baixo, não tava completo os Pokémon, então eu puxei eles meio que para cima, desci, dei Lost neles, para quando eu fizesse esse lure de cima, eu conseguisse fechar a box ali com bastante Pokémon. E bom, rapaziada, a rotação segue do mesmo jeito para todos agora, para todas as voltas. Basicamente agora, na hora que eu subi, eu fechei a volta inteira, eu fechei o respawn completo, então daqui em diante vocês já sabem como é que eu faço. Pode não ser a melhor rotação da PXG em quesito de T1H dos Mega Geote para quem é High Bolt, eu sei disso, mas para mim funciona demais essa rotação e é uma rotação que tem me ajudado muito a economizar tempo. Mas isso para mim é meio tryhard ali, mas para mim funciona. Não vejo risco algum fazendo dessa forma, até porque se vocês verem no início, o que eu gasto aqui é com Berry, porque eu acabo colocando Lumberry ali e a Berry de voador em todos os Pokémons que eu for tancar, para não apanhar tanto, porque esse já bate sem você colocar as Berry, com Berry então. Porém, porque que para mim é extremamente tranquilo fazer colocando Berry em todos os Pokémon? Porque se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu tenho uma Maker na qual eu venho farmando Berry. Então, seja Berry Elemental ou a Lumberry ou a Citrus Berry, não aquela Red Citrus, mas a Citrus comum, eu já consigo estar farmando na minha própria Maker. Então, basicamente, eu não gasto mais com Berry aqui na PXG. Então, se você tem aí o interesse de estar fazendo um conteúdo completo, eu indico que sempre você tenha os seus chares principal ali de level alto para você estar seguindo o rumo da PXG no completo, mas é sempre bom ter uma makerzinha ali na qual é diversificado as profissões, até mesmo porque você consegue fazer bastante coisa e não precisa ficar preso no mundo da PXG, nesse mundo pay to win, por assim dizer, porque aí você consegue estar farmando as suas próprias coisas. A Berry, as Berries de elemento e a Lumberry, por exemplo, já é um caso aqui para mim que eu vou usar como exemplo. Eu não preciso hoje estar gastando aí com nenhum tipo de berry, porque eu simplesmente pego um tempo aí da minha semana e começo a farmar as berry para poder estar utilizando em todos os meus char ou nas minhas makers. Então, cara, vale muito a pena. E bom, basicamente é isso. Essa rotação ela vai se repetir aí sem falha alguma. Então, caso vocês queiram fazer, eu indico demais. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Pô, Dan, essa sua rotação tá muito complexa, porque você tem aí os Pokémons, né? Alguns Pokémons T1C, por exemplo, que o Shine Luxray, se você parar pra ver, eu tenho ele, mas eu não coloquei ele aí. No lugar dele eu coloquei o Light Ball Pikachu. Porém, é um Pokémon que também daria para utilizar tranquilo, numa boa. O Light Ball Pikachu é apenas um conforto maior para você estar tancando.
Mas assim, se você tiver ele, não tiver o Light Ball Pikachu, cara, também vai servir ali. Só que você vai ter que mesclar qual vai ser o outro Pokémon que você vai estar tancando. Porque, cara, se vocês pararem para ver, em nenhum momento eu fiquei parado na hunt. Eu basicamente saí rodando, só mesclando Pokémon. Se eu fiquei parado ali, foi coisa de no máximo 10 segundos para carregar um Pokémon apenas. Então, ó, agora se vocês pararem para ver, tô com o Tox Triste. Cara, eu já volto pro Light Ball Pikachu, que eu vim carregando ali no processo anterior. Já solto ele no chão e sigo, cara. E aí apareceu o nosso primeiro Mega, rapaziada. E aqui vão se iniciar uma grande jornada em rumo dos nossos Mega. E aí eu vou te deixar uma pergunta já agora, na metade desse vídeo. Vocês acham que nesse vídeo aqui a gente dropou ou não dropou a Mega Stone desse Geote aqui? Cara, desse Lure aqui não, porque senão o vídeo acabaria aqui, né? Mas deixa aí nos comentários o que você acha, se a gente nesse vídeo aqui dropa a Mega Stone ou não. Então, é isso. Vou estar deixando aí para vocês o compilado de como que tá sendo a hunt, mais aceleradinho para vocês acompanharem. E cara, fica até o final, porque ainda tem muito mais coisa para vocês estarem vendo nesse vídeo. E bom, esse daqui é o nosso último lurezinho de 1 hora. Claro que eu cortei aqui essas 1 hora para vocês não ficarem 1 hora vendo eu tá coletando aí somente o loot, porque não veio nenhuma Mega Stone, obviamente. Mas durante essa 1 hora aí eu vou estar mostrando para vocês como é que foi o nosso progresso, quantos Megas a gente matou. Então assim, ó, nessas 1 hora de T1H a gente matou ali exatamente 12 megas. Então assim, foi basicamente em termos de média o que eu já esperava, como eu comentei com vocês. Só me decepciona às vezes porque conforme a gente vai fazendo com essa food que a gente tem dos T1H para aparecer mais T1H, né? A gente tem a impressão de que vai vir bem mais megas, como se vocês estarem vendo aí no vídeo acelerado, pô, aparece bastante mega. Porém, em diversos momentos eu já vim aqui sem utilizar a food, como eu falei para vocês, tô desanimado de comprar e tal. Já aconteceu comigo de eu vir aqui sem utilizar essas food e fazer o mesmo, fazer a mesma média, fazer ali entre 10 e 15. Então, uma coisa que eu digo para vocês, usem essa food de T1H somente se você tiver condição. Porque assim, dá para fazer essa mesma média sem a food. A food, obviamente, é para você ter certeza que você vai fazer. Porém, uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês é que essas primeiras 1 hora foram as horas mais produtivas da minha gameplay em T1H hoje. Porque agora eu vou estar mostrando para vocês como é que foi fechar as 2 horas que eu fiquei aqui nos T1H. A primeira hora eu fechei com 12 megas. E a segunda hora eu fechei ali nos 16. Então, basicamente, na minha segunda hora inteira, eu só derrotei 4 mega. Então, assim, na primeira hora eu fiz 12. Na segunda eu fiz 4. Então, é muito desproporcional isso aqui em termos de você ficar confiando que a food vai te ajudar. Então, bate a primeira hora de food ali. Se você vê que tá animado, tá com ânimo, pega para fazer a segunda. Mas se vocês virem ali, aproveitei para entregar a dele de T1H, porque é uma coisa que salva bastante. Lembrando que a cada 7 dias ali que você completa a dele, né, você ganha, além dos 7 tokens para você trocar lá, os incensos. Na verdade, você ganha 7 incensos para você queimar lá na mesa e aparecer um shine, né, ou um mega. E você também ganha alguns tokenzinhos que você troca depois por 10 incensos para bater ali, igual acontece com a Desert na questão de Rift. E bom, uma coisa que eu vou comentar já com vocês, e é óbvio que eu tô farmando o meu T1H, o Injon, por conta da minha Maker Injon. E um dos pokémons aí que recentemente ficou bastante valorizado, e eu obviamente vou ter um para poder estar utilizando na minha Maker, é a Skarmory. E é o seguinte, como a gente é o Injon e caça bastante em Pokémon voador, eu tinha ali
algumas stones de Pokémon voador, então eu acabei utilizando elas para poder estar subindo ali, fazendo um boost da minha Skarmory, que eu peguei mais 0 ali numa PB, no PB não, numa Pokébola normal ali, só pra gente tá subindo ela, boostando ela até o mais 70 e o mais rápido possível, porque, meu amigo, até o final desse mês eu quero estar com o meu Mega Geote na mão, como eu falei para vocês. A média é que eu consiga fazer o nosso T1HI em no máximo 30 dias, como eu já estou avançado aí. Eu vim fazendo dessa mesma forma que eu estou mostrando para vocês no vídeo, mas a métrica ali é baseada em 30 dias você conseguir estar farmando seu T1H. Faltou algumas stones ali, então eu decidi pegar do market mesmo, só para eu poder fechar o nosso boost. E lembrando que o boost mais 70 dessa Skarmory ou de qualquer outro Pokémon que eu tá pegando para minhas makers, eu vou farmar como? Com a minha maker Wingion, rapaziada. Então assim, pode ter certeza que ter uma maker e que tenha uma profissão diferente do seu char principal salva demais. E bom, como eu fiquei liso ali, decidi vender alguma coisa no Kecleon só para eu conseguir a grana para estar comprando a diferença das stones. E bom, conforme eu vou fazendo aqui, rapaziada, eu queria deixar um agradecimento para todo mundo que veio acompanhando o canal. Vocês estão, estão de parabéns. Eu só tenho a agradecer pelo apoio da comunidade, pelo carinho que vocês têm pelo meu canal. Mesmo eu tendo ficado bastante tempo aí fora, depois que eu voltei eu achei que o canal ia estar naquela flopada gigantesca, mas até que não. Bastante gente continua acompanhando, bastante inscrito aí do canal continua acompanhando e tiveram bastante inscritos novos, então eu só tenho a agradecer. Se você tem alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui nesse canal, alguma quest que de repente eu deixei passar e não mostrei, algum outro conteúdo semanal que também possa ser que eu ainda não tenha feito, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo. Então é isso. Já estou finalizando aqui a compra do restante das stones que faltam, e essa Skarmory eu peguei e já também peguei uma Particle Aura, porque meu amigo não tá dando para colocar não tá dando para comprar os Pokémon na PB, principalmente Pokémon TR, não tá dando. Então peguei ele ali normalzinho, boostei até os 50 e olha aí, já pegamos uma conquistinha. E eu aproveitei também para pegar o Pokélog que a gente fez lá no Speedyacht. Então assim, pra gente que é level 500 e pouco mais aí, não vai fazer diferença esses 400k, mas cara, mesmo assim tá na mão. E a nossa Skarmoryzinha aí ficou mais 50. Eu achei da hora demais, porque todos os Pokémons que eu venho fazendo, eu acho uma baita de uma conquista, rapaziada. O meu Toxtricity, por exemplo, eu farmei ele quando eu era Orebound, então eu vim com os Pokémonzinhos de terra ali, farmando ele. E cara, é uma alegria, pelo menos pra mim, eu gosto demais. Eu tinha comprado uma Particle Aura aí pra colocar nessa Skarmory, então já aproveitei pra colocar aí. E depois eu vou decidir qual cor que eu vou deixar na aura dela, mas eu achei essa laranjada aí, essa amarelada muito legal. E bom, esse é o nosso novo Pokémon de rotação aí. No char que eu vou estar utilizando aí, né, na Maker que eu vou estar utilizando o Wingion. Vocês vão descobrir logo menos qual vai ser o time completo. Eu não vou dar spoiler, quase que eu mostrei aqui. Mas é isso. Rapaziada, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e é nóis.